Não tenha medo das tempestades. Nessa série sobre o final dos tempos, sobre o fim dos tempos, eu quero agora abordar mais um medo que a humanidade tem, que as pessoas têm, que são as dificuldades, as crises e os problemas que a vida nos apresenta. A Bíblia chama essas dificuldades de tempestades. Existe toda uma cultura bíblica, uma comparação bíblica, uma analogia bíblica que fala que, por exemplo, o oceano se refere às nações, os barcos se referem à igreja, e quando nós estamos passando por tempestades, são as lutas do dia a dia, são as lutas da vida que vêm contra nós, tentando nos enfrentar, nos derrubar, impedir o nosso avanço como pessoas, como irmãos, como crentes, como igreja e como família. No livro de Mateus, no capítulo 14, tem um texto que fala a respeito disso, mas eu quero tirar um pouquinho ele do viés inspirativo da tempestade da vida e trazer ele um pouquinho para esse viés escatológico. Porque nós sabemos que a igreja no último dia, dos últimos dias, essa igreja seria perseguida, teria muitas dificuldades. O texto de Mateus 14 fala de Jesus alimentando a multidão, fazendo a multiplicação dos pães e dos peixes. E no final dessa multiplicação, o texto diz que Jesus despede a multidão e insiste com os discípulos para que entrem no barco e atravessem o mar para o outro lado. Vamos parar um pouquinho e pensar escatologicamente em cima desse texto? Vem comigo então. Quando Jesus despede aquela multidão, vamos olhar escatologicamente e pensar que aquela multidão representa o próprio povo de Israel, que teve a sua oportunidade. No livro de João, no capítulo 6, um texto paralelo a esse texto de Mateus 14, diz que a multidão queria fazer de Jesus o rei. Mas Jesus ele não estava ali para ser feito o rei, ele era o Messias, ele estava ali como servo sofredor, ele estava ali como Cordeiro de Deus. Então o tempo de Israel naquele momento passou, isso é escatológico. Jesus despede a multidão, junta os seus discípulos, que representam a igreja, colocam ele no barco, que representa a estrutura da igreja, que vai proteger os crentes até a volta de Jesus, e solta eles no mar. Diz assim: atravesse para o outro lado. Nós somos a igreja que estamos atravessando para o outro lado. Nós estamos saindo de um lugar e indo para um outro lugar. E esse lugar, escatologicamente, é o reino do Messias, quando Jesus, ele mesmo, se encontrar conosco. Vamos voltar à escatologia? Jesus então despede a multidão, coloca os discípulos que representam a igreja dentro do barco e diz: atravessem o mar. O mar são as nações, o barco é a igreja, os discípulos são os crentes. Jesus ele faz o quê? Despede a multidão e sobe o monte. Jesus, quando esteve na terra, ele também despediu a multidão, passou o tempo dos judeus, começou o tempo da graça, o tempo da igreja, e ele subiu ao céu. Até que num determinado momento, lá de cima do monte, do céu escatologicamente, ele olha para a terra e percebe que os discípulos estão em grande dificuldade no meio do mar. Sabe, as dificuldades são as tempestades que vêm contra nós. Os problemas que às vezes são naturais, às vezes são de perseguição de ordem ideológica contra a nossa forma de pensar, num mundo que o certo virou errado, que o errado virou certo, que os padrões familiares são rejeitados. E nós, como igreja, sofremos muitas das vezes esse tipo de perseguição no trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos. Tudo que nós falamos, muitas das vezes, é interpretado de uma maneira muito pejorativa. Seja como for, a tempestade veio, a tempestade se levantou. E Jesus, lá do alto do monte, ele viu que os discípulos estavam em dificuldade. E o que ele fez? Desceu para encontrar os discípulos. E veio andando sobre o mar, veio andando sobre as ondas, veio andando sobre a tempestade. A Bíblia diz que isso aconteceu na quarta vigília da noite, na hora mais escura. Então, escatologicamente, quando a igreja estiver por passar no momento mais difícil, o próprio Filho de Deus, ele vai vir e vai descer sobre as nuvens e não sobre as águas, e vai resgatar a sua igreja, e vai trazer calmaria, e vai fazer com que a igreja chegue do outro lado, independente da tempestade, independente das ondas, independente da força do vento, independente de tudo quanto nós estivermos passando. Assim o Senhor Jesus, quando voltar, vai nos levar em segurança para o outro lado. Sabe, as tempestades fazem parte da nossa história. E isso é escatológico. Isso é altamente escatológico, porque nós podemos ver os tempos se cumprindo.
mas a Bíblia falando a respeito disso, mais de 2000 anos atrás, em termos de profecia bíblica. Talvez você esteja passando também por uma tempestade muito grande, mas eu queria que você se lembrasse junto comigo. Jesus, como ele andou por cima da tempestade, ele anda também por cima dos seus problemas, ele vem para resgatar você. Isso é inspirativo. E escatologicamente, por mais difícil que seja a situação da igreja, Jesus também virá por sobre as tempestades, sobre os ventos, sobre as ondas e vai resgatar a igreja. E vai haver bonança, a tempestade vai cessar, as águas vão acalmar e nós vamos chegar do outro lado. Não tenha medo das tempestades da vida, não tenha medo das notícias que são levantadas o tempo todo, de problema, de perseguição, de crise. Crises sempre aconteceram, mas quando a noite for mais escura, a estrela da manhã vai brilhar e Jesus vai surgir nas nuvens, não para todos, mas para nós, aqueles que esperamos a sua volta, e nós seremos arrebatados com ele. Não tenha medo da tempestade na sua vida. Deus te abençoe.